Olá, esse é um vídeo para explicar o passo a passo de como preencher a planilha do cronograma de execução, que é um documento obrigatório para concorrer ao edital Escolas Livres da Cultura. Nessa apresentação a gente vai ver alguns pontos. O primeiro é alguns pontos que precisa ter atenção no edital, especificamente para preencher a planilha. Depois vamos ver um pouquinho da estrutura da planilha, fazer um exercício de preenchimento e, por último, dar algumas dicas de como usar uma planilha de dados. Logicamente, você pode fazer todo o preenchimento dela usando a calculadora, fazendo somatórios, mas existem algumas funções dentro de uma planilha de dados que podem auxiliar nesse processo e a gente vai mostrar algumas dessas funções se você quiser usar. Então, sobre o edital, é importante que você tenha uma atenção especial para preencher essa planilha ao ponto 2, que fala sobre o objeto. Lá ele vai especificar as categorias e os valores de repasse, tá bom? O ponto 3, que é dos recursos financeiros e da contrapartida. Lá ele especifica o valor da contrapartida em si, um percentual, nesse caso para esse edital é 20%, e como são liberadas as parcelas. Também nesse edital, como é um plano de trabalho de 3 anos, lá é determinado que a cada ano vai ser feito uma retirada desse valor, né? Então são 3 parcelas. E o item 13, que é o das obrigações dos proponentes selecionados, e lá ele vai falar um pouquinho o que não pode pagar com o repasse, com esse dinheiro do edital. Então lá vai falar alguns itens que você não pode colocar no seu plano de trabalho justamente porque esse valor não pode ser utilizado naquelas condições. Então dê uma olhadinha com atenção especial para esses 3 pontos que são bem importantes para preencher a planilha do cronograma de execução. Sobre a planilha mesmo do cronograma de execução, ela é um arquivo numa planilha de dados, você pode abrir no OpenOffice ou no Excel, né? Dentro daquele arquivo ele tem 4 planilhas. O primeiro que é um resumo, e onde você vai colocar o valor total do repasse, o valor da contrapartida e o valor global, que junta esses dois. Depois tem uma segunda planilha que vai falar sobre metas e etapas. Considere metas como o repasse, o que você vai fazer com aquele repasse. Então, como temos para esse edital 3 repasses anuais, então, nesse caso, cada meta é 1 ano, o que você vai fazer com aquele dinheiro durante 1 ano. E aí, dentro das metas, você vai fazer etapas, que é como você pensa essa organização desse valor. A gente vai fazer um modelo mais simples de etapas que você pode usar ou você pode pensar outro, mas no caso, no modelo do nosso exemplo, a gente vai dividir essas etapas sempre em 3 momentos desse ano. Uma que a gente vai considerar pré-produção, que é momentos antes de você deixar o que você vai executar de fato, o momento de produção, que é realmente a execução, e a pós-produção. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo mesmo de como preencher. A terceira planilha, que é o plano de aplicação, que é onde você vai falar quais são os anos, né, de aplicação desse projeto em si, é mais um resumo. E por último, a quarta planilha dentro desse arquivo, que é o cronograma de desembolso. E ali você vai indicar uma data completa, falando dia, mês e ano, de quando você vai querer receber os repasses. Tá ok? Logicamente que é na condição de o projeto ser aprovado. Vale falar um detalhe no preenchimento dessa planilha, é que é uma planilha inicial nesse momento, né? Então vocês vão fazer cotações estimativas, preencher essa planilha, e quando for dito o resultado, né? Então o resultado final dessa primeira etapa, para os aprovados eles vão ser chamados para rever essa planilha, né? Com mais calma, junto com a equipe da Secult. Ok? Então vai ter uma certa assessoria nesse processo mais à frente. Então vamos começar aqui a ver, só voltar aqui e ver um exemplo de preenchimento da planilha. Aqui a gente começa com a planilha, ok? Aqui eu já fiz um exercício, já comecei a preencher. Esse aqui é um exemplo de um projeto que se enquadra na categoria 2, né? Que tem um repasse de recursos de até 360 mil nos 3 anos. Então, o que eu tenho aqui para preencher na primeira planilha, que é o resumo? O valor do financiamento, que é o valor que eu vou querer do recurso em cima do edital, que é o que está proposto no edital, né, daquelas categorias. Esse valor tem que representar 80%, no máximo 80% do valor global do projeto, ok?
Então, por exemplo, aqui os 360 mil representa 80% dos 450, que é o meu valor total do projeto global. E aqui, só para lembrar um detalhe, na planilha que vocês receberam está com o valor da contrapartida como um mínimo de 10%. Isso aqui foi um erro de digitação, já saiu uma corrigenda que está no site dos editais. Então esse valor, e também no edital está correto, né? Esse valor mínimo é de 20%, ok? Então do valor global, pelo menos 20% tem que ser um valor de contrapartida, que pode ser pagado com bens ou serviços ou em valor financeiro, e daqui mais à frente a gente vai indicar isso na planilha, tá bom? Qual dessas opções você preferiu. Aqui a gente tem mais duas outras opções, que você pode colocar valor a ser apoiado por outras fontes, se disponível, né? Ou valor de contrapartida do Fundo Municipal de Cultura, ok? Nesses dois outros campos, vale uma atenção que qualquer valor que você colocar aqui, você vai ter que descrever e discriminar esse valor depois das metas e etapas, certo? Desses valores apoiados ou de contrapartida pelo Fundo Municipal. Isso quer dizer também que quando esse valor entra aqui nessa tua planilha, você especifica ele vai ser, logicamente, se for aprovado, durante o processo de execução do projeto, ele vai entrar como OBT, que é a Ordem Bancária de Transferência, que é como segue o rito dos projetos que são aprovados no edital, ok? Então, só para ter isso claro nesses dois últimos pontos. Então, vamos trabalhar com esse exemplo, que é um projeto na categoria 2 de 360 mil. Então, coloquei o valor do financiamento. Como disse, ele corresponde a 80% do valor global. E eu coloquei uma contrapartida de 20% sobre o 450 mil, que é, logicamente, 90 mil. Então, preenchi a primeira planilha, passo para metas e etapas. Ok? Só fechar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Como estava falando para vocês, cada meta representa um valor que você recebe. Então, nesse edital, como temos três recebimentos, um a cada ano, eu vou ter, logicamente, 3 metas, né? Então, aqui eu começo com o preenchimento da meta 1. Eu tenho como referência de unidade a própria unidade, que é a própria meta, né? Uma quantidade. E aqui eu tenho o valor total dessa meta, certo? Uma coisa que é importante falar aqui, que isso aqui funciona um pouquinho como uma pirâmide, né? Então eu tenho a meta, dentro da meta eu tenho as etapas e dentro das etapas eu tenho os itens, ok? Então qual é a lógica aqui? O somatório de todos os itens de cada etapa. Então, por exemplo, eu tenho na etapa 1, que é uma etapa de pré-produção, certo? Aqui os itens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5. No caso da pré-produção, você pode considerar tudo aquilo que eu tenho que preparar para deixar pronto para me executar o meu projeto. Então a gente considerou essas 3 etapas, mas você depois pode fazer outras etapas da forma que você achar melhor. Mas essas 3 é mais ou menos uma convenção que serve para praticamente qualquer tipo de projeto, né? Então na etapa de pré-produção eu começo com a descrição do meu gasto, ok? Vou colocar a referência de unidade, que pode ser uma unidade, pode ser mês, pode ser uma diária, pode ser hora, ok? A quantidade, o valor unitário e o valor total, que é logicamente a quantidade vezes o valor unitário. Na natureza da despesa, eu vou informar que tipo de despesa é essa. Se é um serviço, se é um bem ou se é outros. No caso, outros vale mais como uma premiação, né? Então, no caso de uma premiação, não enquadra nem como serviço, nem como bens, ele entra como outros. Serviço é tudo aquilo que você não consegue pegar em si. Então, sei lá, o trabalho de um coordenador, né? Um transporte, isso tudo a gente considera como serviço. Bens é algo material que você adquire, ok? Na descrição da natureza de despesa, você vai colocar... você pode especificar um pouquinho mais sobre o que é a descrição, mas obrigatoriamente você tem que colocar aqui na descrição da natureza de despesa se aquele valor vai ser usado, se aquele valor é de uma contrapartida, se ele encaixa na questão de contrapartida, ou se você tem aqueles outros apoios que a gente viu, né, outras fontes de recurso, também tem que ser indicado aqui na natureza de despesa, tá certo? Então, só para a gente ter um exemplo aqui, eu tenho na minha etapa de pré-produção um banner, eu vou fazer um banner de 2,8 metros por 2, né? É uma unidade, um valor unitário de R$600 e um total de R$600. Só um detalhe, gente, isso aqui são valores
de referência mais gerais, ok? Não são valores reais, foi só mais como um exercício que a gente fez para preencher essa planilha para vocês, ok? Então, também nessa etapa 1 de pré-produção, eu coloquei um material de escritório. Minha unidade é o mês, então é um valor que eu vou comprar cada mês, quantidade de 12 meses, e um valor unitário de R$200. Então, 200 vezes 12 dá 2.400 e é um bem, não é? Também tem um uniforme para os alunos, são 100 unidades, né? Cada um com valor de 52, eu tenho 5.200. O valor de um coordenador geral, um valor mensal, são 12 meses, então 2.800 por mês e 36.000. Isso aqui é um valor de serviço, e aqui eu especifiquei que esse valor específico do coordenador é a contrapartida que eu estou dando para o projeto, certo? Que é o investimento do proponente. E também aqui na descrição da pré-produção colocamos o transporte, o aluguel de 3 diárias, ok? De uma van, R$450 cada diária, que dá 1.350. E aqui eu tenho o valor do serviço. Então, esses pontos 1.1, que é a etapa 1.1 da pré-produção, se eu somar todos eles, eu vou ter esse valor de 41.800, certo? E aqui na etapa 1, eu previ que ela vai começar no dia 1º de dezembro de 2016 e ela vai até o dia 1º de fevereiro de 2017, ok? Que essa é a minha preparativa. Depois considerei a etapa de produção, que eu criei a etapa 1.2, certo? A 1.2, se eu descrever aqui no item, eu vou ter uma oficina, né? Eu vou precisar de 1.700 horas de oficina, ok? Cada hora dessa eu orcei em R$58, que dá um valor total de 98.600. É um serviço, ok? E o outro item para produção foi workshops de 12 horas aula, ok? Aqui, como eu especifiquei a quantidade de horas desse workshop, minha unidade, então vou fazer 3 workshops de 12 horas aula, cada um por R$3.000, que é um valor total de 9.000. Então, olha que esses dois itens fazem parte da minha produção, e aqui eu somo os dois, né, o 98.600 mais o 9.000, e eu tenho um valor da etapa 1, que é 107.600, ok? Então, eu especifiquei que essa etapa vai começar no dia 2 de fevereiro de 2017 e vai terminar no dia 31 de outubro de 2017, certo? A terceira etapa, que é a pós-produção, que é quando acaba esse meu trabalho final, eu considerei aqui, na minha etapa de pós-produção, uma premiação, ok? Então, vamos dizer que eu queira fazer dentro do meu projeto uma premiação final para alguns alunos. Então, eu tenho 2 prêmios, vou fazer um concurso, né? Uma premiação de concurso, eu vou ter 2 prêmios. Cada prêmio é R$430, que é um valor total de 860. Como falei, como é um prêmio, ele entra com uma descrição de natureza ou outros. E também quero fazer um catálogo. Então, vou rodar 250 unidades desse catálogo. Cada catálogo sai a R$15 e um valor de 3.750. Então, aqui eu tenho como valor total desses dois a minha etapa 3, que é 4.610. Lembrando que eu considero como início dessa etapa, previ que ela vai começar no final da etapa de produção, né? Então ela começa um dia depois, que é o dia 1º de novembro de 2017, e ela vai até o dia 30 de novembro de 2017. Então aqui eu acabei e planejei minha meta 1, certo? Então, como é que eu falo aqui na minha meta 1? Minha meta 1 começa no primeiro dia da primeira etapa, que é o dia 1º de dezembro de 2016, e finaliza no último dia da terceira etapa, que é a minha pós-produção, que no caso é o dia 30 de novembro de 2017. Então você vê preenchendo aqui. E o valor total vai ser a somatória de todas essas etapas. 48.800, mais 107.600, mais 4.610, que dá 154.010, ok? Só como detalhe, aquele meu prêmio, que é de... Só voltar aqui para a gente ver. Que é de 360 mil por 3 anos, então eu tenho um limite máximo de até 120 mil por repasse. Ok? Então aqui eu tenho 120 mil dentro do meu repasse e eu tenho mais 33.600 de contrapartida. Certo? Não obrigatoriamente você precisa colocar contrapartida em cada mês. Você pode fazer um pouquinho dessa divisão, mas é interessante que você coloque a cada mês uma contrapartida, que você consegue planejar isso aos poucos, né? Então eu coloquei nessa primeira meta 33.600 de contrapartida, que somado aos meus 120 mil de repasse anual, dá eu gero o meu 154.010. Ok?
E aqui eu teria minha meta 2, que é o meu segundo ano de planejamento, né? Eu não fiz o preenchimento, mas vocês veem que ela segue a mesma ordem, né? Então eu só fiz uma previsão aqui de uma forma mais geral, eu não quis preencher todos, mas vocês têm que preencher esses itens todos, da mesma forma como na etapa 1, né? Então, só como exemplo, aqui para mim, eu considerei uma etapa 2.1 de pré-produção no segundo ano de 25 mil, começando no dia 1º de dezembro e indo até o dia 25 de março de 2018. Depois uma etapa 2 de 86 mil. Então, vocês veem também que não precisa ser igual, né, os valores de cada ano. Ela entrou como 26, ela entrou no dia 26, eu planejei de 26 de março até o 15 de outubro. E uma etapa 3, que é a pós-produção, com 34.990, que inicia no dia 16 do 10 e vai até o dia 30 de novembro. Ok? Como lembrei, a data da meta 2 começa no primeiro dia da primeira etapa e vai até o último dia da última etapa. E o valor total da meta é o somatório de todas as etapas. Ok? Lembrando que aqui você pensa sempre em cada meta, que é um ano. Nesse meu caso, 120 mil, que é o meu valor máximo por ano, mais os valores da contrapartida. Ok? Da mesma forma, eu tenho a minha meta 3, que é o terceiro ano, né? Lembrando também que vocês vão ter que especificar esses valores das etapas em cada item, né? Da mesma forma na meta 3. E por último, eu tenho só um total, que é o total de cada meta, né? Então, R$ 154.010 na meta 1, que é o primeiro ano, mais 145.990, que é a minha meta do segundo ano, mais os 150 mil, minha meta do terceiro ano, minha meta 3. Meu valor da contrapartida, somando todos eles, dá o 90 mil, que eu já especifiquei no resumo, e o valor total do plano, nesse meu caso, é 450 mil nesse exemplo. Ok? Então, preenchi essa metas etapas é a planilha com mais dados, certo? Mas uma vez preenchendo ela, a gente pula para a terceira planilha, que é o plano de aplicação. Opa, só um errozinho aqui. Então, o plano de aplicação, eu vou repetir o meu valor. Então, meu valor total é os 450 mil que eu estou trabalhando, sendo que 80% dele, eu especifiquei aqui, que é o valor do repasse, que é os 360 mil. Né? O valor da contrapartida, que eu considerei, foi 20%, 90 mil. Essa contrapartida pode ser maior, se você quiser, não tem problema nenhum, mas pelo menos tem que ser 20% do valor total. E aqui eu vou delimitar se essa minha contrapartida, se ela é financeira. Então eu tenho a opção de, em vez de oferecer serviços e bens para o projeto, eu posso entrar com recurso, com dinheiro, certo? E pagar esses 20%. Ou eu posso determinar como bens e serviços. E aqui foi o meu caso. Eu considerei dentro do projeto serviços que eu vou prestar e que vai ser minha contrapartida. Então deu o total de 90 mil. 20%, lembrando só que aqui está um erro na planilha, né? Então o mínimo é de 20%, conforme o edital. E aqui embaixo eu vou especificar o cronograma de repasse. Opa, aqui está errado. O cronograma de repasse é os 120 mil, que é o que o governo vai me repassar, tá bom? Então vou só alterar aqui. Desculpa, 120 mil. Então, lembrando lá naquela planilha, na metas, então no primeiro ano, que é 2016, no meu caso, né, ou você poderia colocar para começar 2017, mas no meu primeiro ano eu vou receber um repasse de 120 mil, no segundo ano, 2017, 120 mil, no terceiro ano, 2018, 120 mil, que totaliza os 360 mil do valor de repasse, certo? Então foi só um errozinho que eu tinha colocado aqui, mas corrigi já. Então preenchi essa tabela do plano de aplicação, onde eu falo qual a natureza da minha contrapartida e divido essas 3 etapas conforme o edital, né, de valor total que eu estou pleiteando. E por último eu entro no cronograma de desembolso, que é onde eu falei que vocês vão colocar qual é a data que vocês pretendem receber o valor do financiamento. Então penso eu que essa data tem que ser um pouco antes de você começar os trabalhos, né? Então, de acordo com o meu cronograma inicial, então só voltar aqui para vocês verem. Nas minhas metas, se eu voltar para a primeira meta, eu coloquei eu começo meus trabalhos de pré-produção no dia 1º de dezembro de 2016, ok? Então no cronograma de desembolso eu coloquei alguns dias antes para me receber esse valor. Então considerei como data da meta 1 para me receber no dia 21 de novembro de 2016,
o valor do repasse seria, como a gente viu aqui, ó, no plano de aplicação, 2016, 120 mil, ok, no subtotal. A segunda meta, que é o segundo ano, 21 de novembro de 2017, 120 mil. E a terceira meta, que é o terceiro ano, 21 de novembro de 2018, que é o 120 mil, totalizando 360 mil dos repasses, ok? Aqui deve sair uma outra corrigenda, aqui foi só um errozinho de digitação também. Isso aqui não é contrapartida em bens e serviços. Aqui é para vir esse item aqui da contrapartida financeira, certo? Então considere essa segunda coluna como contrapartida financeira. Se vocês vão fazer uma contrapartida financeira, digam a data que vocês vão aplicar esse dinheiro e o valor dele por cada ano, ok? Da mesma forma, somem o subtotal. Se vocês não tiverem uma contrapartida financeira, pode deixar isso em branco. No meu caso, que eu mostrei para vocês, eu vou fazer uma contrapartida de bens e serviços, que eu planejei lá nas minhas metas e etapas. Então, a primeira contrapartida, ele está falando quando é que eu posso comprovar essa contrapartida. Então, eu coloquei como dia 15 de novembro de 2017. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Quando eu fiz o meu mapa de etapas, eu considerei que a minha produção, que é onde eu tinha minha contrapartida de coordenação geral, ela acabou no dia 31 de outubro de 2017, ok? Então aqui eu considerei alguns dias mais na frente, que eu vou parar, ver e eu vou conseguir comprovar essa minha contrapartida. Então eu estimei uma data como 15 de novembro de 2017, que eu iria comprovar o meu gasto daqueles 33.600, ok? Então depois eu especifico na meta 2, que é o segundo ano, quando é que eu consigo comprovar isso. Então no valor, no caso, do meu projeto seria 26.400, e na meta 3, ok? Somando tudo, seria o valor de contrapartida de 90 mil. Tá bom? Então, uma vez preenchendo essa planilha toda, salvem, peguem esse arquivo e enviem lá dentro do formulário de inscrição. E aí você vai estar já com o teu cronograma de execução pronto. Ok? Então, para quem já sabe mexer bem em planilha do Excel, vocês já podem fazer. E agora eu começo uma última parte desse tutorial, que é só explicar algumas dicas para quem não sabe muito bem mexer em planilhas de dados, tá bom? Então, vou só explicar para vocês alguns itens que talvez facilitem nesse preenchimento. Então, o primeiro item que eu vou explicar para vocês é como inserir e excluir linhas. Então, por exemplo, quando eu estou aqui trabalhando nas metas e etapas, vamos dizer que eu comece minha meta 2, ok? Mas eu quero incluir alguns outros itens. Então eu venho aqui na linha onde eu quero incluir a informação, clico aqui onde tem o número da linha com o botão direito e clico em inserir linhas. Então aqui eu já conseguiria colocar como um novo item, o item da meta 2, na etapa 1, 2.1, e é um item 2, ok? Só um detalhezinho, olha que quando eu escrevi esse número 2.1.2, ele transformou automaticamente em data, porque a planilha entendeu que era uma data. E aqui eu vou dar uma dicasinha que é para isso não acontecer. Sempre digitem como fosse uma aspa simples no começo dessa célula. Essa aspa simples no teclado, ela fica à esquerda do número 1. Então, aspa simples 2.1.2, 2.1.2, ok? Que ela fica, tá bom? Essa aspazinhas, ela diz para o sistema que eu quero escrever um número por extenso. Então, às vezes, ele começa a fazer fórmulas automáticas, coloque aspazinhas que ele não vai fazer mais isso antes do número. E veja que ela também não aparece, tá bom? Então para mim, inserir linhas é assim. Se eu quiser excluir alguma linha que eu coloquei a mais, eu posso clicar com o botão direito em cima do número da linha e excluir linhas, certo? Da mesma forma. Vamos voltar aqui. Outra dica, que é como mesclar e desmesclar células. Então, às vezes, talvez numa planilha dessa, você talvez encontre esse campo, que é unidade e quantidade, ó, que são dois campos. Se eu colocar aqui hora e colocar 12, às vezes esse campo está junto, ele está aqui com esse botão de mesclar, certo? Então, quando você clica nele, é como se fosse um botão só, quer dizer, uma célula só. Ó, hora 12, eu não consigo configurar dois deles, tá bom? Então, como é que você faz para ajustar isso? Você procura na tua planilha, ou aqui no caso do OpenOffice, você vem aqui em cima desse botão, que é mesclar células, pode clicar para ele sair, ou pode clicar nele para ele mesclar, tá bom? Em algumas horas talvez você precise usar isso.
Então vou só mostrar aqui e apagar depois o que eu escrevi, tá certo? Vamos voltar aqui, uma outra dica. O que eu já falei para vocês, a escrita livre com o comando aspas simples, né? Então ela serve para você escrever o comando mesmo por extenso. Uma outra coisa que ajuda muito no preenchimento dessa planilha é você entender um pouquinho de fórmulas do Excel, certo? Então, por exemplo, só para ter uma ideia, no Excel que eu falei, mas é como qualquer planilha de base de dados, você sempre tem a coluna e a linha, certo? Então aqui eu estou na coluna C, na linha 32. Se eu vier para cá, eu vou estar na coluna D, linha 32, ok? Então, em algumas horas, você pode fazer alguns cálculos automáticos, como por exemplo, aqui, que é o valor total da proposta, né, o valor total do item, em vez de eu pegar na calculadora e ir somando e multiplicando cada um deles, eu posso criar uma fórmula. A fórmula numa planilha de dados, ela sempre começa com igual, e eu posso clicar numa célula que eu quero fazer a operação, posso pedir para multiplicar, e o comando de multiplicar é o asterisco, né? Então eu peguei, olha, igual a D3, que é a coluna D, linha 13, vezes, que é o asterisco, a E13, ok? Então, dou Enter. E aqui ele já fez o cálculo para mim, 1 vezes 600, 600. Se eu quiser repetir essa mesma função nas outras linhas, basta eu passar o mouse aqui nesse rabichozinho aqui no canto inferior direito, clico nele e puxo para baixo. Tá vendo? Aqui já estava preenchido, mas eu vou apagar aqui só para mostrar o exemplo para vocês. Ó. Apaguei os valores, certo? Essa aqui, quando eu clico nela, eu vejo que ela é uma função. Se eu der 2 cliques, ó, ela mostra para mim que é igual a D13 vezes E13. Se eu clicar aqui no rabicho dela, puxar para baixo, ela repete a mesma função e já faz os cálculos automáticos para mim, né? Então, se você tem um pouquinho de conhecimento, só para lembrar, é legal às vezes usar essa função de multiplicação. Então, vamos ver mais alguma coisa. Esse era o conceito de multiplicar valores, né? Que é o igual, aponta uma célula, asterisco, que é multiplicar vezes a outra célula. E por último, vou explicar aqui para vocês só a função soma, que também é um quebra-galho para quem quer preencher essa planilha. Então, a função soma, para que ela serve? Deixa eu apagar aqui em cima para vocês terem uma ideia. Olha, a etapa 1.1 é o somatório de todos esses itens do ponto 1.1 até 1.1.5, ok? Então eu viria aqui igual, soma, abro parêntese, clico no primeiro valor total, né, que está aqui na F13, seguro o Shift, que é para mim falar do intervalo que eu quero fazer essa função. Então eu quero que ele entenda que eu quero do F13, que é 1.1.1, até o F17, que é 1.1.5. Seguro o Shift, clico nele. Então aqui em cima eu vejo a minha função, olha, que está do F13, 2 pontos, até o F17, nesse intervalo. Fecho parênteses e dou um Enter. Tá bom? Então aqui ele já colocou 43 mil para mim. 150. Da mesma forma com os outros, ó. Igual, soma. A etapa 1.2 é da 1.2.1 até 1.2.2. Ok? E a última, igual soma, ela vai da 1.1.3 até 1.3.2. O legal de ver isso aqui depois é que se eu fizer qualquer alteração nesse valor aqui embaixo, olha, vamos dizer que eu mude em vez de 430 seja 520, 540. Ele já muda automaticamente o valor aqui e aqui em cima também, certo? Então, para quem já tem um pouquinho de experiência com a planilha de dados, só para lembrar dessas funções, quem não tem, às vezes é um pouquinho complicado mesmo, procura a ajuda de alguém ou você pode fazer mesmo na calculadora, só vai preenchendo os dados todos e faz os cálculos por completo, tá bom? Então, encerramos por aqui esse passo a passo. Qualquer dúvida, entre lá no site do editais.cultura.ce.gov.br, que lá tem um e-mail e um telefone de tirar dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.